E aí, juventude feliz e sadia, como vão vocês? Essa sexta-feira, dia 26 às 14 horas, a gente vai ter a primeira etapa dessa temporada da Fórmula E. E aí, uns tempos atrás, eu estava numa loja de brinquedos e encontrei este Hot Wheels do carro da segunda geração. E eu percebi que muita gente não fazia ideia do que era a Fórmula E. E aí, como a gente vai ter transmissão na TV Cultura, eu resolvi então fazer esse vídeo para falar um pouco sobre a principal categoria de monopostos elétricos do mundo. Então vamos lá, mano. A Fórmula E ela é basicamente a Fórmula 1, só que de carros elétricos. Mas na verdade eles têm uma proposta um pouco diferente. A Fórmula E ela tem muito mais a questão de fazer o desenvolvimento dos carros de corrida e trazer tecnologias para os carros comuns. A Fórmula E começou então em 2014 e diferente da Fórmula 1, onde cada equipe constrói o seu carro, na Fórmula E os chassis são padronizados. Na primeira geração de carros, os chassis eram da Renault, com baterias da Williams e motores McLaren. E uma curiosidade da primeira geração é que as baterias não aguentavam a corrida inteira, e como demoraria muito tempo para carregar, no pit stop, no meio da corrida, o piloto trocava de carro. Mas atualmente a gente tem a segunda geração, que é a deste carro aqui. Então os chassis são feitos pela Dallara, as baterias são da McLaren, e as equipes elas têm a autonomia de desenvolver os próprios alternadores, os motores, a caixa de câmbio, que geralmente tem entre 1 a 3 marchas, já que o motor elétrico ele entrega muito mais torque, então você não precisa ter uma série de marchas ali para conseguir atingir a velocidade máxima. E os times também desenvolvem os seus sistemas de resfriamento e os softwares de controle, porque o piloto tá ali, mas o carro de Fórmula E ele tem ali um controle de tração, ele tem que ter ali um controle de estabilidade para na hora que o cara fizer a curva, controlar o eixo diferencial. Então você tem várias questões aí de software, também de gerenciamento de bateria, para fazer com que o carro consiga correr a corrida inteira. A partir da segunda geração já não tem mais pit stops, só se o carro tiver algum probleminha que pudesse ser consertado ou um pneu furado, mesmo porque os pneus da Fórmula E são pneus tanto para pista seca quanto para pista molhada, e eles aguentam a corrida inteira. Então não existe ali a mesma quantidade de trocas de pneus que tem na Fórmula 1, só ali mesmo se for um pneu furado e tudo mais. Os carros da Fórmula E eles chegam até 280 km por hora ali mais ou menos, e conseguem fazer de 0 a 100 em menos de 3 segundos, graças ao torque do motor elétrico. Bom, o formato das corridas, cada etapa é feito em um dia só, então você tem ali 2 sessões de treinos livres, e aí você tem as classificações, onde cada piloto pode fazer uma volta, e eles são divididos em grupos de 5 ou 6 carros. Os 6 primeiros carros da primeira sessão de classificação vão para a Super Pole, onde eles vão decidir ali as 6 primeiras posições do grid, sendo que quem marca a pole position já ganha 3 pontos no campeonato. A corrida, ao invés de um número de voltas definidas, é feita em 45 minutos, mais uma volta, ou seja, vai cronometrando 45 minutos, e aí então quando o líder passa pela linha de chegada após os 45 minutos, começa a contar a última volta. E isso é uma das coisas que mexe mais com a estratégia das equipes, porque eles nunca sabem quantas voltas exatamente uma corrida pode ter. Se tiver um safety car, as coisas mudam, ou então se o ritmo for muito frenético, acaba tendo mais voltas, e isso é crucial para o gerenciamento de baterias. Já que as equipes não podem carregar a bateria no meio da corrida, a única carga que acontece é pelos freios regenerativos, que assim como na Fórmula 1, nas freadas o carro acumula alguma energia, e isso faz dar uma recarguinha na bateria, mas muitas vezes acontece dos caras ficarem sem bateria no finalzinho da corrida. Então isso é uma coisa que os caras têm que gerenciar, e isso muitas vezes é feita por software e tudo mais. As corridas são feitas sempre em circuitos de rua, exceto a etapa do México, que é feito lá no Autódromo Hermanos Rodrigues. E por causa da pandemia também, para evitar aglomerações no meio da cidade, tá rolando algumas etapas em autódromos também, mas a ideia de fazer em circuitos de rua é de trazer o público mais para perto. Além do circuito de rua, existe também a Race Village, que é uma série de eventos que eles fazem ali no dia da corrida para atrair o público. Então tem música ao vivo, estandes das fabricantes mostrando ali as inovações, os carros e tudo mais.
tem sessão de fotos com os pilotos e tem também simulador. E os fãs que fizerem os melhores tempos no simulador vão para uma corrida virtual com alguns pilotos da Fórmula E. Vários pilotos que acabam saindo da Fórmula 1 vão para a Fórmula E. A Fórmula E ela tá recebendo vários talentos assim, que às vezes não conseguiram uma oportunidade na Fórmula 1, ou que, sei lá, tiveram passagens apagadas, ou ex-pilotos mesmo. Então a categoria ela tá sempre recebendo talentos bem legais, assim, bem importantes. Bom, sobre as especificações técnicas, o chassi tem que ter pelo menos 900 kg, sendo que só a bateria já tem 385 kg. A bateria ela tem uma potência máxima de 250 kW, que é usada só na qualificação. Ela libera até 200 kW de potência na corrida. Ela tem uma capacidade de gerar 54 kWh, e daí você tem duas dinâmicas extras que podem fazer com que a bateria libere uma potência maior. Você tem o Fan Boost, ou seja, durante a semana os fãs podem votar, alguns podem votar em pilotos para que eles tenham 25 kW extra para utilizar na segunda metade da corrida por alguns segundos. E você tem também o Attack Mode. Alguns momentos antes da corrida ali é definido os pontos onde você vai ter o Attack Mode. Então nesses pontos o piloto ele tem que prosseguir por fora da linha de corrida para poder liberar esse Attack Mode, e aí ele vai ter 25 kW por alguns segundos ali para poder usar. E sim, eles podem usar o Attack Mode e o Fan Boost combinados, e eles conseguem então liberar toda a potência do motor por alguns segundos. E isso é uma das principais dinâmicas que acontecem ali na corrida. A Fórmula E ela se orgulha de ser a categoria mais imprevisível do esporte a motor, porque em 6 temporadas foram 5 campeões diferentes até hoje. O Nelson Piquet Jr., que é o mesmo que bateu lá em Singapura de propósito, a mando do Briatore. O Lucas di Grassi, que também é outro brasileiro que correu na Fórmula 1 pela Virgin, mas teve uma carreira muito curta por lá e teve sucesso na Fórmula E. O Antônio Félix da Costa, que é português, já foi piloto de teste da Red Bull, mas não teve chance na Fórmula 1. O Jean-Éric Vergne, que tem 2 títulos, é o único bicampeão da Fórmula E até hoje. Ele foi piloto da Toro Rosso. E também a gente tem o Sébastien Buemi, que também foi da Toro Rosso e foi campeão ali da Fórmula E. Sobre as equipes, tem várias fabricantes importantes ali montando suas equipes. Inclusive a McLaren, por exemplo, já confirmou que vai participar da 3ª geração da Fórmula E, que está programada para vir no ano que vem, então vai ter bastante coisas legais. E a Fórmula E é bem legal porque eles têm uma pegada bem diferente da Fórmula 1, assim, mesmo sendo parecido e tudo mais. Eles querem ficar mais perto dos fãs, querem que seja uma coisa mais equilibrada, tem toda essa pegada de desenvolvimento, ecologia e tudo mais. Então é uma categoria bem legal para você que, sei lá, não curte muito Fórmula 1, mas eventualmente quer assistir alguma categoria do automobilismo. São corridas ali para quem às vezes não gosta muito do barulho da Fórmula 1, do cheiro de gasolina. Os carros eles emitem até 80 decibéis e eles não emitem gases, né? Como eu falei, o Brasil tem 2 títulos, o Brasil é o maior campeão de pilotos, né? Seguido da França, que tem os 2 do Verne. E, enfim, a Fórmula E é um esporte bem legal. E agora vai ter transmissão da TV Cultura. Então, dia 26, sexta-feira, às 14 horas, já vai ter Fórmula E. Então, se liga lá para você poder assistir. Vai ser rodada dupla em Diriyah, vai ter corrida na sexta e no sábado, lá na Arábia Saudita. Então, fique esperto. Enfim, esse vídeo é mais para introduzir a categoria e porque pouca gente conhece no Brasil ainda. Então, é isso, galera. Deixa o like se você gostou, deixa o dislike se você não gostou, comenta aí o que você acha. E é nóis, tamo junto.